Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Telefísica e hoje nós vamos falar de circuitos com vários resistores, continuando o assunto da aula passada, na qual a gente viu como funciona um circuito com um só resistor. Se você não viu ainda, recomendo fortemente que veja antes de seguir nesse vídeo. Se você já viu ou já entende bem os conceitos de tensão, corrente e resistência, então vem comigo, pega seu caderno aí, mas antes de seguir, já deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal para dar aquela força e também para ficar ligado em tudo que rola aqui no Telefísica. Vamos que vamos! Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu vou falar de dois tipos importantíssimos de circuitos com mais de um resistor. É o circuito em série e o circuito em paralelo. No final dessa aula, tenho certeza que vocês vão tirar de letra esses circuitos aparentemente complicados que aparecem nas provas por aí. Então vamos nessa, começar falando de circuitos em série. Circuitos em série são aqueles nos quais a corrente vai passar pelos resistores em série, ou seja, em sequência, um após o outro. Por exemplo, vamos pegar aquele circuitinho simples da aula passada e vamos acrescentar aí dois resistores no meio do caminho. Observe que a corrente que sai da bateria passa pelos resistores em sequência, passa por um resistor, depois pelo outro, depois pelo terceiro, até retornar para a bateria. Quando acontece isso, a gente diz que os resistores estão em série. Por quê? Porque a corrente passou em sequência, um após o outro, ok? A primeira coisa que a gente nota no circuito em série é que a corrente não muda. Se no primeiro resistor a corrente for de, por exemplo, 5 amperes, nos outros dois resistores também vai ser 5 amperes. A corrente não muda, porque a corrente não tem para onde sair ou chegar. Ela só tem um caminho para seguir, ok? Mas o que vai acontecer com a tensão? A gente já viu na aula passada que no circuito com um gerador somente, a gente pode considerar que a tensão do lado negativo da bateria é 0 volts e do lado positivo vai ser igual a DDP da bateria, que a gente vai considerar aí, por exemplo, 18 volts. Portanto, a gente sabe que nesse exemplo aí, a tensão inicial do circuito é de 18 volts, certo? E à medida que eu vou avançando pelos resistores, vai havendo uma queda gradual dessa tensão até chegar em 0 volts no final da volta completa. Mas quanto vai cair em cada resistor? Depende da resistência de cada um. Mas uma coisa é certa, se eu somar as 3 quedas em cada resistor, ou somar o U de cada resistor, com certeza vai ter que dar 18 volts, já que no total a gente caiu de 18 volts até 0. Agora eu vou colocar valores em cada um desses resistores, vamos dizer 4, 6 e 2 ohms, e vamos juntos desvendar esse circuito. Pega essa equação aí que a gente já descobriu, e aí é moleza, ó. Basta lembrar que o U de cada resistor é igual a R vezes I, não é isso? Eu sei o R de cada um, mas ainda não sei o I. Vai ficar então 4I mais 6I mais 2I igual a 18. Resolvendo isso daí, rapidinho você chega que I é igual a 1,5 amperes. Então já descobriu aí a corrente do circuito em série, que é a mesma para todos os resistores, ok? Agora vamos descobrir quanto de tensão vai cair em cada resistor. Se a gente pegar aí U é igual a RI no primeiro resistor, a gente vai fazer 4 vezes 1,5 é igual a 6 volts. Então essa é a queda de tensão no primeiro resistor. A gente sabe que antes desse resistor aí, a tensão é de 18 volts, porque está ali pertinho da bateria, certo? Então depois do resistor, a tensão vai ter que ser 18 menos 6 igual a 12 volts. Entendam bem isso daí, ó. O valor calculado pela fórmula foi de 6 volts. Só que essa não é a tensão nem de um lado
nem do outro do resistor, mas sim a queda. Como a gente já sabe que de um lado do resistor vai ser 18 volts e a queda é de 6, então do outro lado vai ser 12 volts, ok? Atenção nisso daí. Um pequeno parêntese aí, ó, é por isso que essa queda de tensão de 6 volts é também chamada de DDP, diferença de potencial. Veja que 6 é a diferença de tensão de um lado para outro do resistor, ok? E aí vou deixar como primeiro desafio da aula de hoje vocês responderem para mim quanto é a tensão do ponto C desse circuito aí do lado, ok? Aguardem nos comentários a resposta. Ok, pessoal, esse foi o circuito em série. Agora vamos entender o que acontece no circuito em paralelo. Muita atenção para essa definição de circuito em paralelo. Dois resistores estão em paralelo se a corrente se separa em duas partes para passar cada parte por um dos resistores e logo depois desses resistores essas correntes se juntam para virar o mesmo valor de corrente que era antes de se dividir. Meio confuso, né? Para ilustrar, ó, imagine que a corrente de 8 amperes se divide em uma parte de 5 amperes e outra de 3 amperes, passa cada uma dessas pelos resistores e logo depois elas se juntam e volta a ser a corrente de 8 amperes. Isso são resistores em paralelo, ok? Quando os resistores estão dessa forma ou dessa outra forma aqui, é até bem tranquilo de ver que eles estão em paralelo. Mas tem exemplos que são bem complicados, como esse aqui, ó, que nem parece que os resistores estão em paralelo. Mas bora pensar junto? A corrente chega no circuito, se divide aí no ponto A, cada divisão dessa, cada parte dessa corrente passa por um dos resistores e no final essas duas correntes se encontram novamente no ponto B. Então, apesar de não parecer, sem dúvida é um circuito em paralelo. Essa definição também vale para 3 ou mais resistores, ok? Aqui a gente vê exemplos de circuitos com 3 ou mais resistores, nos quais o raciocínio é sempre o mesmo. A corrente se divide antes de passar pelos resistores e depois de passar, essas partes se unem para formar o todo novamente, ok? E a segunda pergunta da aula de hoje é esse circuito aqui, ó. Comentem aí se vocês acham que esse circuito está em série ou se esses 3 resistores estão em paralelo. Quem será que mata essa daí? E como se comportam a tensão e a corrente em um circuito em paralelo? Para ilustrar, vamos pegar esse exemplo aí com a bateria de 20 volts e os resistores de 10 e 5 ohms. Nesse circuito a gente sabe que a corrente sai do gerador de 20 volts carregando consigo uma tensão de 20 volts, não é? Quando chega no ponto A, essa corrente se divide em duas partes, mas cada uma dessas partes continua carregando uma tensão de 20 volts. E por que isso? Porque não houve queda de tensão em nenhum resistor até chegar nesses pontos B e C, certo? Então a tensão nesses pontos aí continua sendo 20 volts. Só vai cair a tensão quando a corrente passar pelo resistor. Usando o mesmo raciocínio, a gente pode concluir que as tensões nos pontos D e E é de 0 volts, porque daí para frente a corrente não vai passar por mais nenhum resistor até chegar ao polo negativo da bateria, onde a gente sabe que a tensão é de 0 volts, ok? Então, com isso, a gente conclui que a queda de tensão em cada um dos resistores é de 20 volts, e com isso vai ficar fácil de achar a corrente em cada um, ok? Vamos lá. Como I é igual a U sobre R, se a gente colocar aí para o primeiro resistor, vai dar I é igual a 20 sobre 10, que vai dar 2 amperes, e no segundo resistor vai dar 20 sobre 5, que é igual a 4 amperes. Então veja, no circuito em paralelo, só você observando que a queda de tensão dos dois resistores vai ter que ser de 20 volts, você facilmente consegue calcular a corrente em cada um deles, ok?
Aí só fica faltando um detalhe, que é a corrente que sai da bateria. Como ela se dividiu em duas partes, 4 e 2 amperes, a gente sabe que a corrente total que vem da bateria só pode ser de 6 amperes, ok? Prontinho, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de circuitos mistos que possuem ao mesmo tempo resistores em série e em paralelo. E para resolver esses, nós temos que fazer a famosa resistência equivalente, ou REQ, que é o tema da próxima aula. E para dar praticada, vai lá no Instagram do Telefísica que você encontra algumas questões sobre esse assunto e também um resumão excelente. Não dá para perder, hein? E se gostou do vídeo, deixa aí seu like, também deixa aí seu comentário falando o que você espera das próximas aulas. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no Telefísica para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.